Olá, eu sou Vera Belchior e sou naturopata. E hoje vamos falar sobre o ferro. Como mulher, tenho sentido na pele o impacto que os baixos níveis de ferro no sangue podem causar. E o facto é que as estatísticas mostram que níveis baixos deste mineral na população são até bastante comuns, especialmente em crianças e em mulheres em idade reprodutiva, independentemente do tipo de alimentação que pratiquem. Ainda assim, mesmo sabendo que é uma das carências mais comuns na população em geral, é de alguma forma desvalorizado. Mas esta situação deve ser revertida, uma vez que os baixos níveis de ferro causam uma condição denominada ferropénia. E o que é a ferropénia? Nós podemos descrever a ferropénia ou a anemia ferropénica como uma condição causada pela carência de ferro. E estima-se que a anemia por deficiência de ferro afete cerca de 15% da população mundial. Em Portugal, a prevalência de anemia de ferro na população portuguesa ronda mais ou menos os 20%, ou seja, uma em cada cinco mulheres ou em cada cinco portugueses adultos sofre de anemia, sendo que até se encontra classificado pelo Anemia Working Group Portugal como um problema de saúde pública por ter implicações negativas no rendimento laboral, ou seja, tanto no trabalho como a nível familiar. Então, mas o que é o ferro? Para que é que serve o ferro? Porque não adianta dizer que é um mineral de extrema importância quando depois não sabemos, nem o que ele é, dois, nem para o que é que ele serve. Então, o que é o ferro? First thing first. O ferro é um mineral essencial, ele é responsável pelo transporte de oxigênio por todo o nosso corpo através dos glóbulos vermelhos, ou seja, ele é responsável por oxigenar todos os tecidos do corpo, promovendo a função imunitária e fornecendo oxigênio aos músculos. A maior parte do ferro é encontrado nos glóbulos vermelhos, nas proteínas transportadoras e de armazenamento, bem como nos músculos e no sangue, ou seja, ao nível do soro. Quando dizemos que existe um déficit de ferro no sangue, estamos a falar de uma ferropénia. Ou seja, uma ferropénia é diagnosticada quando nós temos valores de ferritina, o armazém do ferro no nosso corpo, abaixo de 30 nanogramas por mililitro. E é esta a ferropénia, ou seja, esta carência de ferro, é que é a causa principal de anemia a nível mundial. Infelizmente, o diagnóstico do déficit de ferro perca por tardio, visto que geralmente apenas é diagnosticado quando se estuda a sua manifestação final, que é a anemia. Ou seja, só quando evolui para uma anemia ferropénia é que é diagnosticado uma carência de ferro. No que respeita à anemia, a anemia ocorre quando existe uma diminuição da hemoglobina, mas que pode dever-se a vários fatores, não só à carência de ferro. Pode-se dever a uma carência de ácido fólico, a uma carência de B12, a perdas de sangue, que é muito comum ao nível da menstruação, por exemplo, alterações genéticas, entre outras. Embora o déficit de ferro seja de facto o fator mais comum para uma anemia. O facto de este ser um diagnóstico tardio é preocupante. Porquê? Porque nos grupos de risco, como as grávidas, os doentes renais, as pessoas com doenças inflamatórias intestinais, com insuficiência cardíaca, pode levar a uma diminuição da qualidade e da esperança de vida. Logo, ser um diagnóstico tardio pode ser um fator de risco para a saúde. Já agora perguntas-me tu, porquê é que é a causa ou porquê é que é a carência mais comum a nível mundial? Existem várias causas para o déficit de ferro. Neste caso, a ferropénia pode ter causas estejam associadas a uma insuficiência do aporte de ferro na alimentação, por exemplo,
a uma diminuição da absorção de ferro por parte do organismo, a um aumento das necessidades de ferro que acontece durante o crescimento das crianças, nas mulheres em idade fértil por causa da menstruação, na gravidez, na lactação, por exemplo. O aumento de perdas também de ferro pode ser um fator que causa uma ferropénia, como perdas ginecológicas, hemorragias gastrointestinais e, como disse, um déficit na absorção do ferro que é comum acontecer em doentes celíacos e pessoas com doenças inflamatórias intestinais. Portanto, as causas para uma ferropénia, as causas para baixos níveis de ferro nem sempre são claras, pelo que implica uma investigação por parte do profissional de saúde que te segue. Mas agora perguntas-me tu, porquê que falas do ferro e a sua relação com a mulher? Porque as mulheres correm um risco particular de ter baixos níveis de ferro devido ao quê? Às perdas regulares de ferro por meio da menstruação. Portanto, se nós formos ver, a necessidade de ferro é maior nas mulheres do que nos homens. Uma mulher em idade fértil, ela precisa de cerca de 18 miligramas de ferro por dia. Já um homem adulto, precisa à volta de 8 miligramas de ferro por dia. Portanto, estamos a falar de uma diferença de cerca de 10 miligramas por dia entre homens e entre mulheres. Portanto, destes grupos, crianças, mulheres em idade fértil, mulheres na menopausa, mulheres grávidas, as mulheres grávidas acabam de ter uma necessidade maior, mas entre estes grupos e os homens, as mulheres em idade fértil, os atletas, as grávidas, os doentes renais crónicos, os doentes com doenças inflamatórias intestinais, os doentes com insuficiência cardíaca, todos estes têm um risco aumentado de vir a sofrer de uma ferropénia porque têm maiores necessidades de ferro, que nem sempre são possíveis nem sempre estas necessidades conseguem ser colmatadas única e exclusivamente através da alimentação. Então, como é que tu podes identificar se eventualmente poderás ter uma ferropénia ou pelo menos desconfiar que possas ter uma ferropénia? Existem vários sintomas que são associados e uma ferropénia não identificada, o que é que ela implica? Ela implica uma oxigenação deficiente dos tecidos, uma oxigenação deficiente dos órgãos do corpo, o que a curto e a médio prazo traduz-se em sinais e sintomas inespecíficos, ou seja, são sinais e sintomas que são facilmente confundidos com outros casos clínicos, como a depressão. Pois é, existem pessoas que são diagnosticadas com uma depressão, mas quando os níveis de ferro são corrigidos, esses sintomas que supostamente seriam devido a uma depressão acabam por desaparecer. Mais uma vez digo, é preciso ser um trabalho feito com o profissional de saúde e não estou a dizer que todas as depressões são causadas por uma carência de ferro ou confundidas com uma ferropénia. Não é isso que eu estou a dizer sim que os sintomas podem ser semelhantes. Então, os sintomas mais comuns de carência de ferro ou de uma ferropénia incluem uma fadiga que não melhora depois de descansares, incluem dores de cabeça frequentes, inclui uma capacidade física reduzida, ou seja, fazes um bocadinho de exercício e sentes imediatamente cansada, implica uma sensação de irritação quase constante, tonturas, queda de cabelo, unhas frágeis e quebradiças, dificuldade de concentração, pele pálida, acaba por ser um dos sinais ou sintomas mais conhecidos, uma respiração superficial, uma frequência cardíaca acelerada ou irregular, mesmo quando estás em repouso. Por isso, a melhor forma de tens de saber se tens níveis baixos de ferro ou não é pedir ao profissional de saúde que te acompanha um exame de sangue, como por exemplo um hemograma completo, e assim ficarás a saber se esses sintomas que apresentas podem ou não ser devidos a uma carência de ferro no organismo.
Então, qual o papel do ferro na fertilidade feminina? Como disse inicialmente, o ferro é extremamente importante para as mulheres, porque, entre outras coisas, não é? Ele está intimamente associado ao quê? À ovulação. Um corpo carente é um corpo que não está preparado para receber um bebê e, como tal, através de mecanismos de proteção internos, o corpo tendencialmente suprime essa função, ou seja, suprime a ovulação. O consumo, o que os estudos têm mostrado é que o consumo de ferro está literalmente associado a uma infertilidade ovulatória. Um estudo, por exemplo, a título de curiosidade, um estudo que foi realizado com 438 mulheres mostrou que as que tomaram suplementos de ferro, ou seja, aquelas que corrigiram os seus níveis de ferro, corriam um risco menor de ter infertilidade ovulatória quando comparadas com aquelas que não recorriam a qualquer suplemento. Agora, se fizeste análises e até podes ter os níveis dentro dos parâmetros recomendados, mas assim mais a roçar o parâmetro inferior, ou seja, o limite inferior. Então aí talvez, depende depois também se queres, se estás a tentar engravidar ou não, mas aí talvez nem sequer seja necessário a toma de um suplemento e podes corrigir através de alimentos. Quais são os alimentos que então deves introduzir na tua alimentação para garantir um maior aporte de ferro? Existem várias, né? Mais uma vez, não é uma resposta linear, porque o ferro encontra-se em muitos alimentos, tanto os alimentos de origem animal como os alimentos de origem vegetal, e o ferro de origem vegetal, na sua forma, é um ferro do tipo não M, ou seja, embora tenha um perfil de biodisponibilidade mais baixo, é também um ferro de grande valor, pelo que eu recomendo que a adoção de alimentos ricos neste tipo de ferro seja promovida e estes alimentos sejam consumidos em maior quantidade. Podes consumir diariamente pelo menos uma ou duas refeições com tofu ou com as leguminosas, que são o padrão de ouro da nossa dieta mediterrânica, como as lentilhas, o feijão, o grão-de-bico, as ervilhas, as favas, mas também tens outros alimentos como as sementes, as oleaginosas, como as nozes, como as amêndoas, também as hortaliças, principalmente aquelas que têm folhas verdes escuras. Além disso, existem outros doces que também podem ser uma boa fonte de ferro, como por exemplo os damascos, as passas secas, as tâmaras. É verdade que não basta comeres um pouco para conseguires alcançar a dose diária recomendada de ferro, que, como falámos há pouco, ainda é significativa, os 18 miligramas de ferro por dia. No entanto, quanto mais variares a tua alimentação, maior a probabilidade de apenas através destes alimentos, seja ferro M ou ferro não M, consigas aumentar o teu aporte de ferro. Como o ferro não é, neste caso, o ferro que estamos a falar, como é um ferro mais sensível do que o ferro proveniente dos alimentos de origem animal, existem pequenos cuidados que seria importante adotar para garantir uma melhor absorção deste mineral. E isso é feito através da separação de alimentos que são ricos em ferro dos seus inibidores e juntares consumir eles em conjunto com alimentos potencializadores da absorção do ferro. Então, o que é isto? Os alimentos inibidores de ferro não é, ou seja, são aqueles alimentos que impedem ou dificultam a absorção do ferro não é, incluem o café, o chá, o chocolate, o vinho e também suplementos de cálcio, inclusive ferro. O cálcio, por exemplo, é um íon divergente positivo, o que significa que ele compete pela sua absorção no corpo. Logo, deves evitar alimentos ricos em cálcio, como os laticínios e suplementos de cálcio durante ou próximo da tua refeição principal. E os taninos
que nós encontramos no chá, quando eu digo chá, estou-me a referir, por exemplo, ao chá preto ou ao chá verde e também no café, eles, quando consumidos perto de uma refeição, eles dificultam a absorção do ferro, neste caso do ferro não M. Pelo, se quiseres beber um café, por exemplo, deves esperar pelo menos 40 minutos ou uma hora após a refeição para o beberes, ok? Não te esqueças também que o chocolate é um inibidor e que deves ter atenção aos suplementos que juntas à tua refeição. Mas além dos inibidores, nós temos também aquilo que chamamos potencializadores de ferro, ou seja, são alimentos que aumentam a disponibilidade ou a absorção de ferro não M por parte do nosso organismo. E o mais conhecido é a vitamina C, porque a vitamina C forma uma espécie de escudo à volta do ferro não M, o que permite que ele seja absorvido sem se degradar tanto em todo o caminho que faz até ao intestino. Podes fazê-lo através de consumo junto com a refeição de fruta, como os kiwis ou os morangos, ou então regares a tua alimentação ou o teu prato com umas gotas de limão, por exemplo, porque tudo o que for rico em vitamina C vai aumentar, vai potenciar a absorção do ferro no M. Portanto, é muito importante que adiciones sempre fontes de vitamina C à tua refeição. Se não quiseres adicionar o kiwi, tens como alternativa a introdução de outros ácidos ou de outros alimentos ácidos, como por exemplo o ácido málico, que é uma opção para quem não quer comer a fruta junto com a refeição. Portanto, agora que já sabes quais são os alimentos que deves introduzir e aqueles que deves consumir junto com a refeição e aqueles que deves consumir de forma à parte, já tens todas as ferramentas que precisas para começares a introduzir estes alimentos na tua alimentação diária, na tua rotina diária. Podes fazê-lo simplesmente adicionando uma boa salada cheia de cor à tua refeição, por exemplo. Essas pequenas diferenças, esses pequenos hábitos, esses pequenos truques fazem toda a diferença no que depois se vai refletir nos teus valores de nível no sangue e, acima de tudo, vai se refletir nos teus sintomas, na tua disposição, na tua energia e na forma como vais vendo o impacto desses alimentos, o impacto positivo desses alimentos na tua saúde. Portanto, espero que o vídeo tenha sido útil. Obrigada!